A história começa com Kang Soo-won, um jovem de 26 anos que está sem trabalho no momento. Ele desperta em seu modesto apartamento, deitado em um colchão diretamente no chão. Assim que acorda, sua primeira ação é checar o saldo da conta bancária pelo celular e, ao ver o valor quase inexistente, sente a preocupação crescer. Reflete que talvez seja a hora de buscar alguma vaga temporária para se sustentar. O laptop de Soo quebrou há alguns dias, então para acessar a internet ele precisa sair e procurar por algum sinal disponível nas proximidades. Essa tarefa se mostra complicada, já que raramente encontra uma conexão aberta. Vagando pelas ruas, costuma se aborrecer pensando sobre como todos os sinais agora têm senha e acredita que talvez consiga ter mais sorte perto da avenida principal. Determinado a encontrar um emprego online, mas ainda desconectado, Soo segue até a avenida. Caminha pelo local, insatisfeito com a situação, e lamenta mentalmente o fato do dispositivo ter estragado, já que tudo seria mais simples se pudesse procurar emprego sem sair de casa. Quando finalmente consegue sinal, comemora discretamente, mas a alegria dura pouco. Repentinamente, um grande jato de água despenca em sua direção, molhando-o por inteiro. No alto de uma ladeira próxima, um rapaz verifica a mangueira e recebe um aviso de outra pessoa sobre alguém lá embaixo. Esse rapaz é Johan, que sem perceber a presença de Soo, acabou direcionando a mangueira de modo desastrado. Todo encharcado, Soo olha para cima, irritado, sentindo-se azarado por tudo estar dando errado naquele dia. Cansado e molhado, pensa negativamente enquanto a água se espalha ao redor de seus pés. No momento seguinte, escorrega, bate a cabeça e perde os sentidos. Depois de alguns minutos, desperta em um ambiente completamente desconhecido. Suas roupas estão penduradas, ainda molhadas, e ele se depara com um cenário estranho. Confuso, observa ao redor e logo percebe Johan organizando algumas peças de roupa. O susto o faz até suar, já que vê Johan, alto e corpulento, se aproximando para conferir se ele está febril. Por alguns instantes, Soo fica imóvel, surpreso demais para conseguir dizer algo. Logo, outro homem entra no cômodo e sorri por ver Soo desperto. Ainda desorientado, ele resolve perguntar mentalmente para si mesmo onde estava e quem era. O morador do local, com bom humor, diz que também não sabe quem ele é, mas comenta que Soo está no terceiro andar de uma cafeteria e pergunta se ele se lembra de algo do que aconteceu antes. O homem se acomodou no chão, próximo de Soo, começando a explicar o que havia acontecido. Com um tom descontraído, contou que eles estavam testando a mangueira de jardim nova e, por acaso, Soo acabou aparecendo justamente naquele momento e lugar. Ainda confuso, Soo quis saber por que não tinha sido levado para um hospital. O morador, rindo, comentou de forma leve que por um instante pensaram que Soo não fosse acordar. Então considerou ajudar Johan a encontrar algum lugar tranquilo para deixá-lo descansando. No entanto, ele logo desfez o clima, dizendo que era apenas brincadeira. Explicou que pensaram mesmo em levá-lo para um hospital, mas estavam muito cansados. Sem outra alternativa, Soo, um pouco envergonhado, agradeceu pela ajuda. O homem observou que Soo não parecia muito agradecido, mas preferiu não se importar. Ofereceu então a sugestão para que ele pegasse um chá ou café no andar de baixo, quando se sentisse melhor. Nesse momento, Soo ficou surpreso ao perceber que estava em uma cafeteria. O homem, sorrindo, confirmou que aquele era realmente um café chamado Goyo, conhecido por várias coisas, menos pelo café. Fez uma observação bem-humorada de que achava irônico e comentou que Johan, na verdade, não era muito bom de café, mas não fazia diferença, já que o restante do cardápio era muito bem aceito pelos clientes. Ao ouvir o comentário, Johan ficou claramente chateado, baixando a cabeça. Soo percebeu que aquela situação poderia ser a chance perfeita para buscar um emprego, embora se sentisse um pouco sem jeito ao abordar o assunto. Com a coragem que conseguiu reunir, perguntou aos donos do local se havia alguma intenção de contratar alguém para ajudar durante meio período. No entanto, teve a resposta cortada de maneira direta e pouco acolhedora, sendo informado que não havia vaga e que já poderia se retirar. Sem se dar por vencido, Soo tentou recorrer ao que havia acontecido recentemente, sugerindo que talvez pudesse merecer algum tipo de consideração por ter passado por aquela situação. Mesmo assim, a resposta foi fria, explicando que não havia real intenção de contratar, e de forma bem-humorada chegou a mencionar uma certa rejeição a funcionários temporários. Sentindo-se sem opções, Soo insistiu.
mostrando sua frustração e suplicando por uma chance. O responsável pela cafeteria apenas franzia a testa, deixando claro que aquela insistência não mudaria sua opinião. Ele explicou que não poderiam oferecer uma vaga para alguém que eles mal conheciam e que o comportamento persistente de Suwa não o ajudaria em nada naquele momento. Reconhecendo que não conseguiria convencer o dono apenas com pedidos, Sorwa passou então a listar suas qualidades, contando sobre os diversos lugares onde já trabalhou, mesmo que nunca tivesse experiência em cafeterias. Ofereceu-se para ajudar na limpeza, para carregar objetos pesados e também garantiu que aprendia rápido em qualquer área. De maneira sincera, falou sobre sua situação complicada, mencionando as contas atrasadas de luz e água e a preocupação de talvez não conseguir se manter em seu apartamento se não conseguisse um novo trabalho em breve. Por fim, pediu com toda humildade por uma oportunidade, na esperança de conseguir uma chance para recomeçar. Johan percebeu o quanto Sorwa estava preocupado e olhou para ele, enquanto o homem do local demonstrava pouco interesse na situação, ostentando um sorriso ligeiramente irônico e sugerindo sem preocupação que aquilo não era responsabilidade deles. Em seguida, Johan tocou o ombro do amigo e, visivelmente abalado, começou a tremer. O homem então reparou na movimentação e suspirou fundo, como se repensasse sua postura. Decidiu de forma inesperada abrir uma oportunidade para Suwa, perguntando se ele sabia preparar café. Suwa, tentando se mostrar confiante, confirmou rapidamente. A resposta do homem foi simples: resolveu contratar Sorwa naquele momento. Emocionado, Sorwa agradeceu várias vezes, garantindo que se dedicaria muito e fez o possível para ajudar. Naquele instante, o homem notou a reação de Johan, que ficou realmente tocado com a situação de Sorwa, chegando até mesmo a se emocionar discretamente. Observando essa cena, o homem refletiu consigo mesmo, questionando se Johan não estaria novamente seguindo o coração, como já pareceu acontecer antes. Ele pensou que respeitaria a decisão de Johan desta vez, mas se algo parecido ocorresse novamente, não ficaria em silêncio. Parecia evidente que algum acontecimento do passado com outro funcionário ainda o deixava atento. Logo após, Sorwa foi mostrar como preparava café. Ele se movimentou com naturalidade, usando o próprio sachê para mexer a bebida, como se isso fosse o mais comum. O homem, incrédulo, observou a cena e questionou, surpreso, o método utilizado. Sorwa, tranquilo, respondeu que para ele aquela era a forma usual de preparar um café, sem perceber que fazia diferente do esperado pelos outros. Após se recuperar da queda e também conquistar seu novo emprego, Sorwa pôde, enfim, voltar para casa. Enquanto caminhava pelas ruas, sua mente revisitava os acontecimentos das últimas horas. Ele se recordou do momento em que, tomado pelo desespero, falou aos donos da cafeteria, pedindo uma oportunidade de trabalho. O constrangimento tomou conta dos seus pensamentos ao lembrar da forma como havia insistido, reconhecendo que aquilo foi realmente vergonhoso. Mesmo assim, decidiu não dar importância e seguir em frente. No momento em que Sorwa foi aceito na cafeteria, um dos proprietários comentou que estavam precisando de mais ajuda, e já que Johan o havia aprovado, não havia muito o que pudesse fazer. Sorwa insistiu, garantindo que poderia se dedicar a qualquer tarefa e que sabia preparar café. O chefe então explicou que essa era justamente a função mais desafiadora na cafeteria, mas indicou que precisava aceitar a situação e apresentou-se de maneira descontraída. Oh-gyun, responsável por diversas funções como caixa, limpeza, recepção dos clientes, administração geral e também por cozinhar, se apresentou a Sorwa de forma amigável. Ele descreveu seu papel múltiplo ali, brincando sobre a qualidade do café que serviam. A maneira leve como Gyun falou sobre o sabor ruim das bebidas provocou risos e quebrou um pouco a tensão daquele momento. Internamente, Sorwa percebeu que Gyun realmente não desempenhava todas as tarefas com tanta habilidade. Em seguida, Sorwa se apresentou educadamente aos novos colegas. Durante a conversa, Gyun achou curioso o nome dele, observando que, em coreano, Sorwa se assemelha à palavra usada para língua de sinais. O comentário arrancou uma risada descontraída de Gyun, que achou aquilo inusitado. Surpreso, Sorwa apenas observou a reação, ouvindo logo depois a sugestão para começar a trabalhar assim que estivesse totalmente recuperado da gripe. Gyun pegou um livro de linguagem de sinais para iniciantes e entregou a Sorwa, recomendando que ele aprendesse os sinais mais simples. Embora não entendesse muito bem o motivo, Sorwa decidiu se dedicar.
e logo começou a memorizar alguns deles. Nos dias que seguiram, enquanto caminhava, aproveitou para praticar discretamente o que tinha aprendido. Durante esses treinos, perguntava-se por que Gi-hun tinha sugerido aquele estudo, mas imaginou que poderia ser útil caso algum cliente precisasse. Sentiu um certo alívio por saber que, pelo menos por um tempo, não precisaria se preocupar com o aluguel. Depois de caminhar um pouco, Suwa chegou à cafeteria. Cumprimentou o ambiente ao entrar, mas percebeu que o espaço estava completamente vazio. Um barulho vindo dos fundos chamou sua atenção e ele pensou que todos pudessem estar lá. Decidiu seguir o som, e ao abrir a porta dos fundos encontrou um jardim espaçoso surpreendente. O cenário chamou sua atenção imediatamente. Havia até uma pequena horta. Admirado, refletiu sobre como o lugar era bem maior do que imaginava, e até pensou que talvez devesse considerar pedir um pagamento melhor, diante de todo aquele cenário especial. Yoo-han cuidava das plantas e das flores no jardim, concentrado em sua tarefa. Quando Suwa o viu, tentou chamar sua atenção, animado por ser seu primeiro dia no trabalho. Insistiu várias vezes, mas percebeu que Yoo-han não reagia aos seus chamados. Sem entender o motivo, Suwa se aproximou e lhe tocou levemente, esperando que assim fosse notado. No instante em que sentiu o toque, Yoo-han se assustou e reagiu por impulso, quase atingindo Suwa com o braço, mas parou assim que percebeu quem estava ao seu lado. Claramente abalado, ficou imóvel por um momento, demonstrando nervosismo, enquanto Suwa, ainda surpreso, tentou entender o que tinha acontecido e comentou que também se assustou, perguntando por que Yoo-han não respondeu quando foi chamado. Sem dizer nada, Yoo-han começou a se comunicar usando sinais com as mãos, deixando Suwa totalmente perdido. Sem conseguir compreender, Suwa observou os gestos e não conseguiu esconder a confusão, tentando adivinhar o que significavam. Os dois acabaram apenas se encarando, sem saber como prosseguir naquela situação. Um pouco inquieto, Suwa se perguntou em pensamento se teve feito algo errado. Logo em seguida, abriu a boca devagar para pedir desculpa, falando quase num sussurro. Yoo-han então se afastou, deixando Suwa sozinho, sem saber como reagir e sem entender nada do que tinha acabado de acontecer. Pouco depois, enquanto pensava sobre a situação, Suwa levou a mão ao próprio ouvido e ficou com a impressão de que a voz de Yoo-han era muito grave. Mais tarde, Gi-hun apareceu na cafeteria e deu um cumprimento descontraído para Suwa, que estava ocupado limpando as mesas. Notando que Suwa tinha chegado cedo, Gi-hun fez um comentário bem-humorado sobre a pontualidade do colega. Suwa, sem hesitar, respondeu de forma direta, mencionando que Gi-hun, por outro lado, não era tão pontual assim. Com o jeito relaxado de sempre, Gi-hun se deixou cair em uma cadeira, mostrando aquele sorriso fácil que parecia ser sua marca registrada. Ele não escondeu o quanto era difícil acordar cedo, deixando claro que preferia dormir mais, enquanto Suwa seguia concentrado em seu trabalho. Por dentro, Suwa já suspeitava que Gi-hun era do tipo que gostava de aproveitar as manhãs com mais calma. Enquanto continuava a limpar as mesas, Suwa tocou no assunto que vinha incomodando desde mais cedo. Sem rodeios, perguntou sobre Yoo-han, explicando que havia tentado chamar o colega várias vezes, mas não obteve resposta. Comentou que ficou preocupado, sem saber se por acaso havia feito algo errado. Nesse momento, Gi-hun se aproximou de repente, surpreendendo Suwa com sua rapidez. A reação inesperada fez Suwa pular levemente sem entender o motivo da aproximação. Em silêncio, observou o amigo, até que Gi-hun trouxe à tona uma informação que pegou Suwa completamente de surpresa. Yoo-han não o escutava. A revelação deixou Suwa em estado de choque, fazendo com que o momento ficasse ainda mais marcante, e esclarecendo de uma vez o motivo da atitude de Yoo-han no jardim. So-won, surpreso, apenas comenta que aquilo só poderia ser brincadeira. Gi-hun sorri enquanto confirma que é mesmo verdade. Nesse momento, So-won começa a relembrar como foi conviver com Yoo-han até aquele ponto. Percebe que durante todo o tempo, Yoo-han sempre demonstrou gentileza, mas costumava falar pouco e não parecia prestar muita atenção ao que ele dizia. Tomado pela preocupação e sentindo certa culpa, So-won pensa consigo mesmo que talvez tenha sido indelicado em alguns momentos. Com essa dúvida, So-won pergunta a Gi-hun se existe a possibilidade de ser afastado do trabalho. Gi-hun tranquiliza o amigo, negando essa possibilidade. Sentindo que precisa reparar a situação, So-won decide procurar Yoo-han para se desculpar. Munido dos conhecimentos que adquiriu em um livro sobre linguagem de sinais, So-won se aproxima de Yoo-han. Sem saber direito como agir, ele faz uma reverência, tentando mostrar arrependimento, e tenta se expressar fazendo alguns sinais,
mas cada movimento só parece deixar a situação mais constrangedora. Mesmo assim, So-won insiste em pedir desculpas, mostrando que não sabia sobre a condição de Johan. Johan, por sua vez, apenas observa So-won em silêncio. O olhar de So-won deixa claro o quanto ele está arrependido e um pouco perdido diante da resposta contida do colega. Em seguida, Johan faz um sinal simples com as mãos e se afasta. Gi-hun então traduz para So-won. Johan disse que está tudo certo. Preocupado com a situação, So-won quis saber se Johan havia ficado chateado por causa dele ou se estava incomodado. Gi-hun explicou que não, garantindo que Johan não costumava se aborrecer por esse tipo de coisa. Aliviado, So-won respirou fundo, mas ainda se mostrava confuso diante de tudo aquilo, já que tudo era muito novo para ele. Sem esconder sua curiosidade, So-won comentou sobre o fato de Johan se comunicar por sinais, mesmo tendo uma voz bonita. Seu tom era sincero e acabou surpreendendo Gi-hun, que ficou alguns instantes em silêncio antes de brincar, com um leve tapa nas costas de So-won. Em tom descontraído, Gi-hun comentou que talvez Johan realmente tivesse gostado dele, já que fazia cerca de 2 ou 3 semanas desde a última vez que havia escutado a voz de Johan, que raramente falava. Com as costas ainda doloridas pelo tapa inesperado, So-won quis saber o motivo de Johan quase não falar. Gi-hun respondeu, explicando que para Johan era estranho não conseguir ouvir a própria voz. Com calma, revelou que Johan não nasceu com essa condição. Gi-hun continuou compartilhando a história de Johan, dizendo que ele passou por um acidente no passado, um episódio difícil que deveria ter sido apenas superado. Ao tocar nesse assunto, Gi-hun demonstrou certa irritação e começou a resmungar sozinho, o que chamou a atenção de So-won, que se pegou pensando se Gi-hun não seria alguém mais encrenqueiro. A conversa, porém, logo foi interrompida quando uma cliente abriu a porta e perguntou se o local estava funcionando. So-won prontamente se levantou para atendê-la com simpatia e desejou um bom dia, convidando-a a entrar. De longe, Gi-hun continuou observando, notando o jeito inocente de So-won e sua dedicação ao trabalho. Já passava das 11 da noite quando So-won terminou de se arrumar para ir embora. Sentia a fome apertar enquanto abria a porta e pensava em talvez comprar algo para comer no caminho, assim teve menos tarefas ao chegar em casa. Mas ao sair, acabou esbarrando com Johan, que passava naquele momento pelo corredor. Lembrando do jeito como tinham conversado antes, So-won tentou se comunicar por sinais, mostrando gestos para indicar que estava indo embora. Com as mãos, explicou de forma desajeitada os significados dos sinais. Um queria dizer que já estava saindo do trabalho, outro era para cumprimentar, e um terceiro fazia referência ao salário. Logo percebeu Johan pegando um papel e começando a escrever um bilhete. So-won ficou curioso, achando que era um recado para ele. Quando Johan entregou o post-it, ele tentou ler, mas teve dificuldades em entender a letra, imaginando se era algum tipo de desenho. O olhar ansioso de Johan deixou So-won um pouco mais nervoso, fazendo-o suar, enquanto pensava que poderia se complicar se não conseguisse entender o bilhete. De repente, Johan segurou o braço de So-won, se aproximou com cuidado e ficou próximo ao seu ouvido, falando em voz baixa que poderia conversar normalmente, pois conseguia ler os lábios. A voz profunda de Johan surpreendeu So-won, que sentiu um arrepio com a situação inesperada. Sem saber como reagir, largou o post-it no chão, se desculpou rapidamente e saiu apressado, se despedindo com um boa noite antes de desaparecer pelo corredor. Johan inclinou-se para pegar o post-it que havia caído no chão, sentindo uma pontada de preocupação ao observar seus próprios traços no papel e se questionando se sua letra era difícil de entender. Pouco depois, Gi-hun se despediu antes de perguntar o que Johan estava fazendo, curioso ao ver o colega ainda parado ali. Enquanto isso, So-won seguia pelas ruas, seus passos apressados e o peito acelerado pela pressa de chegar em casa. Assim que entrou, fechou a porta atrás de si e deslizou até o chão, apoiado na porta, o rosto ainda tingido de vermelho. Nenhuma palavra poderia definir exatamente o que estava sentindo naquele momento. A voz de Johan ecoava nítida em sua memória, despertando sensações inesperadas. Confuso e sem saber como lidar com tudo aquilo, So-won percebeu que estava muito mais impressionado do que gostaria de admitir. O calor em seu rosto só aumentava ao pensar no quanto a voz de Johan o havia abalado, deixando-o envergonhado, inquieto e sem saber o que fazer com aquilo tudo. Na cafeteria, o ambiente estava descontraído, com as clientes conversando entre si. Em determinado momento,
Uma delas resolveu ir até o balcão para buscar a comida. Ao chegar, encontrou Johan atendendo. O rapaz sorriu ao vê-la e cumprimentou de forma gentil. A cliente, reconhecendo o atendente, lembrou-se de que sabia alguns gestos e logo agradeceu usando língua de sinais, o que deixou o momento mais leve entre os dois. De repente, barulhos vindos de perto chamaram sua atenção. Era Gyun, que dava uma bronca em So-hwa, mostrando certa impaciência. Ele tentava ensinar língua de sinais, especificamente como expressar os gestos para batata e alho. So-hwa, ainda com dificuldades, movimentou as mãos algumas vezes e acabou fazendo um gesto incorreto, o que irritou Gyun ainda mais. Ele, sem esconder a frustração, segurou Suwa pelo cabelo, avisando que aquele gesto não era apropriado e reforçando a importância de aprender corretamente. Apesar da situação, Suwa respondeu de forma provocativa, fazendo um comentário sobre as consequências das próprias ações. Antes que a discussão avançasse, Johan, ao perceber o que acontecia, aproximou-se e, com um olhar mais sério, sinalizou que conversas particulares somente eram permitidas na sala dos funcionários. Sob o olhar atento de Johan, os dois concordaram rapidamente e seguiram para a sala reservada, ainda um pouco nervosos após a advertência. Ao chegarem na sala dos funcionários, Gyun rompe o silêncio dizendo a Suwa que Johan estava desconfortável com a situação, deixando claro que o clima tenso não passou despercebido. Suwa, desanimado, afunda-se na cadeira, perguntando baixinho se Gyun também estava decepcionado. Gyun, no entanto, aponta que o motivo da chateação de Johan era o fato de ter ficado de fora da conversa, e curioso, quer saber por que Suwa pediu para aprender sinais justamente com ele. Sem jeito e com o rosto escondido, Suwa revela que havia motivos pessoais para isso, sem dar detalhes. Gyun se senta ao seu lado e, tentando aliviar o clima, comenta que Johan seria uma opção melhor para ensinar a língua de sinais e sugere que Suwa procure por ele. Suwa, no entanto, recusa a ideia, cobrindo ainda mais o rosto e quase se encolhendo, afirmando baixo que não conseguiria fazer isso. A curiosidade de Gyun só aumenta e ele resolve insistir, especulando se teve acontecido algo entre Suwa e Johan. Suwa tenta responder, visivelmente envergonhado, dizendo que não é bem assim, que talvez seja algo unilateral. Gyun pede que ele continue, ainda mais interessado, e So-hwa hesita antes de perguntar, preocupado se Gyun guardaria segredo. Ele diz que não tem certeza se pode confiar totalmente, mas começa a confessar que a voz de Johan mexe com ele de uma maneira difícil de explicar, gaguejando e sem encontrar as palavras certas. Ao perceber a dificuldade de Suwa, Gyun para por um instante, tentando incentivá-lo a ser mais direto sobre seus sentimentos, curioso sobre o que realmente incomoda Suwa a respeito da voz de Johan. Suwa, porém, desconversa, dizendo que prefere não contar. Ainda assim, Gyun não desiste e pressiona, querendo descobrir se realmente há algo especial, quando Suwa ouve a voz de Johan, agora ainda mais curioso com o mistério. Diante da situação, Suwa fica completamente sem graça, seu nervosismo evidente, sem conseguir admitir que a voz de Johan tem um grande impacto sobre ele. Gyun percebeu, enquanto segurava a cabeça de Suwa, que talvez sua sugestão anterior fizesse sentido. Ficava claro que algo na voz de Johan realmente tinha um efeito sobre Suwa. Este rapidamente tentou negar, dizendo com firmeza que não era o que Gyun estava pensando, pedindo que fosse solto. Após um breve momento de pausa, Gyun tomou uma atitude inesperada e, segurando Suwa pela camisa, o virou e o deixou deitado sobre a mesa. O movimento rápido fez Suwa se assustar, questionando o que Gyun estava pretendendo com aquilo. Sem dizer nada, Gyun pegou seu telefone e colocou um áudio gravado próximo ao ouvido de Suwa. No instante em que escutou, Suwa reconheceu a voz de Johan. Na gravação, Gyun conversava com Johan, tentando incentivá-lo a falar mais. Fazia algumas perguntas e pedia para Johan comentar sobre assuntos que gostasse, mencionando animais e plantas. Quando Johan começou a contar, com sua voz marcante sobre quanto gostava de plantas, Suwa ficou completamente paralisado. Seu corpo reagiu de imediato com um nervosismo que ficou impossível de esconder. Ele começou a suar e tremer sutilmente, tomado por uma mistura de surpresa e inquietação. Diante daquela reação, Gyun se deu conta de que sua intuição estava certa. Ele olhou para Suwa, surpreso com a intensidade da situação.
reconhecendo que, apesar de estar só brincando no começo, aquele momento tinha se tornado inesperadamente interessante. Era como se pudesse perceber com clareza que Sorwa realmente não conseguia disfarçar o quanto a voz de Johan mexia com ele. A proximidade entre eles ficou ainda mais evidente, e Sorwa corou ao notar que não estava conseguindo esconder suas emoções. Tomado por uma sensação de urgência, ele tentou afastar Gyun, claramente desconcertado com o que estava acontecendo. Depois de perceber o quanto se sentia atraído pela voz de Johan, Sorwa ficou pensativo, tentando decidir o que fazer em relação a esse sentimento novo e inesperado. Na sua mente, imaginava um conflito entre duas vozes. Uma, mais travessa, sugeria que ele aproveitasse a situação e provocasse ainda mais, enquanto a outra, mais calma, aconselhava que guardasse essa vontade para si e deixasse para agir em outro momento. Dominado pela confusão, Sorwa começou a se desesperar e lágrimas discretas começaram a escorrer pelo seu rosto. Dion percebeu o quanto Sorwa estava envergonhado e abalado, então achou melhor interromper a brincadeira. Com um gesto cuidadoso, ajudou Sorwa a se levantar e disse que não ia mais insistir ou provocar, garantindo que tudo estava bem e pedindo para Sorwa não chorar. Tentando esconder os sinais de emoção, Sorwa enxugou rapidamente as lágrimas e, ainda envergonhado, murmurou baixinho algo sobre se sentir estranho por reagir daquele jeito. Gyun, tentando mostrar compreensão, explicou em tom suave que não havia nada de errado em se sentir atraído pelo jeito de alguém falar, mesmo que fosse um pouco fora do comum, e lembrou que isso não tinha relação direta com o aprendizado dos sinais. Ressaltou que, mesmo conhecendo apenas o básico, Sorwa poderia continuar se comunicando com Johan, já que ele fazia leitura labial muito bem. Ainda sentindo o rosto quente, Sorwa justificou aos poucos que não conseguia agir dessa forma porque, para ele, a comunicação ficava incompleta. Explicou que quando não podia conversar de verdade, parecia sempre uma troca desequilibrada, como se não houvesse uma conversa de verdade ali. Enquanto Johan, que não escuta, seguia concentrado no trabalho, lidava com todos utilizando a leitura labial para entender e atender aos pedidos, apenas acenando e confirmando o que conseguiam transmitir. Mesmo assim, acabava não conseguindo se comunicar de verdade, o que tornava o ambiente um pouco mais silencioso para ele. Enquanto isso, Sorwa sentia a necessidade de explicar o motivo de todo o seu desconforto. Ele admitia de maneira sincera que, caso não aprendesse a se comunicar por sinais, acabaria ouvindo a voz de Johan novamente, o que parecia deixá-lo ainda mais constrangido. Gyun, percebendo a situação, resolveu provocar Sorwa ao colocar novamente o áudio de sua voz. Esse gesto trouxe de volta toda a agitação interna de Sorwa, que não escondeu a irritação. Gyun fingiu inocência, dizendo que seus dedos haviam escorregado no botão, dando a entender que aquilo foi apenas um acidente. A irritação de Sorwa cresceu, e ele expressou em voz alta o quanto achava injusto o comportamento de Gyun, acusando-o de não demonstrar nenhum arrependimento. O clima ficou tenso por um instante até que, internamente, Gyun refletiu sobre o quanto Sorwa estava sendo cuidadoso com a situação de Johan, algo que não esperava dele. Aquela observação silenciosa mostrava uma faceta menos óbvia do rapaz. Decidindo que era hora de ir, Gyun se levantou, afirmando que não queria se intrometer mais e sugerindo que já estava no momento de voltar para casa. Sorwa, ainda tomado pela agitação após ouvir a voz de Johan, deixou clara sua dificuldade em simplesmente ir embora daquele jeito. De maneira descontraída, Gyun comentou que, se fosse do interesse de Sorwa, poderia ajudar, já que costumava ser bastante flexível e lidava bem com essas situações. No entanto, Sorwa achou aquela proposta completamente absurda e demonstrou isso de imediato, questionando como Gyun podia sequer pensar em sugerir algo assim. Deixando o assunto de lado, Gyun foi até a porta, avisando que sairia antes que Johan se sentisse excluído da conversa. Ele deixou o local de bom humor, saindo cantarolando e encerrando aquele momento entre eles. Antes de sair da sala dos funcionários, Gyun parou por um instante e comentou com Sorwa que não tentaria mais ensiná-lo a se comunicar por sinais, sugerindo que procurasse Johan para aprender no lugar dele e que avisaria o colega disso. Sorwa, por sua vez, se mostrou firme ao garantir que não deixaria passar caso Gyun dissesse algo fora do comum para Johan. Ao atravessar a porta, Gyun notou que Johan estava ali, sentado no chão, ao lado da entrada.
Surpreso ao ver o rapaz naquela posição, questionou se ele estava esperando ali fora e lembrou da cafeteria. Gyun então se aproximou um pouco de Johan, observando-o com atenção e imaginando, sem muita certeza ainda, que talvez tivesse contratado alguém disposto de verdade a compreendê-lo, apesar da postura provocativa de Surwa. Num tom brincalhão, Gyun começou a ameaçar revelar algo sobre Surwa, perguntando para Johan se ele sabia de certa situação. De dentro da sala, Surwa interrompeu em voz alta, pedindo que Gyun não ousasse mencionar o que havia acontecido, deixando claro seu desconforto diante da possibilidade do assunto ser compartilhado. No café Goyo, que em coreano significa silencioso sereno, Surwa logo percebeu algumas coisas desde que começou a trabalhar ali há poucos dias. Uma das primeiras descobertas foi o sabor peculiar do café servido no local, que se mostrou bem diferente do esperado. Certo dia, os donos da cafeteria colocaram uma xícara bem em frente a Surwa. O aroma estranho vindo do copo fez com que ele questionasse o que estava ocorrendo. Gyun explicou que aquilo era o famoso café do Goyo e relembrou que Surwa havia mencionado a vontade de experimentar a bebida. Com alguma hesitação, Surwa quis saber se seria seguro beber aquilo. Ao ouvir uma resposta vaga de Gyun, a preocupação só aumentou. Meio inseguro, mas sem querer prolongar a situação, ele criou coragem, pegou a caneca e tomou tudo de uma vez. Gyun logo observou a cena, achando graça da maneira como Surwa bebericou rapidamente, e comentou que ele parecia alguém tomando um remédio amargo. Assim que o café tocou seu paladar, Surwa percebeu o quanto aquela bebida era incomum. Tinha um gosto salgado, azedo, picante e amargo, sendo tudo menos sabor de café. Sem conseguir segurar, Surwa acabou se sentindo mal e teve que colocar tudo para fora sem nem pensar duas vezes. Em pouco tempo, Surwa percebeu outro detalhe curioso sobre o café Goyo. Apesar do café em si ser diferente do esperado, o restante do cardápio surpreendia positivamente. Havia uma variedade inesperada de opções escolhidas de forma quase aleatória. Sempre que atendia os clientes, Surwa se surpreendia com a diversidade dos pedidos. As pessoas optavam por pratos diferentes, como guisado de salsicha ou de tofu, bolinhos de arroz apimentados com fritas, curry de legumes e camarão empanado. Aos poucos, ele percebeu que muitos clientes pediam itens que nem estavam oficialmente no menu e pareciam mais familiarizados com as opções do lugar do que ele próprio, mesmo sendo funcionário. Quando alguém fazia um pedido inusitado, geralmente explicava, com certa naturalidade, que bastava usar o botão de menu personalizado para solicitar algo diferente. Isso deixava Surwa ainda mais curioso sobre os costumes daquele café. Depois de perceber tamanha variedade, Surwa comentou com Gyun sobre a cafeteria ter tantas opções de comida além do café tradicional, e sugeriu, meio tímido, se não seria melhor transformar o local em um restaurante. Gyun respondeu que já tinha conversado com Johan sobre isso, mas que Johan preferia manter a cafeteria, achando a ideia mais interessante e descontraída. Para Surwa, seguia sendo estranho que uma cafeteria servisse tantos pratos elaborados. Outra coisa que logo chamou sua atenção era o fato da cafeteria fechar todas as segundas-feiras. Para ele, esse detalhe era um dos pontos mais positivos do emprego. Por isso, passou a marcar no calendário todos os dias de folga e se sentia motivado a cumprir bem sua semana, ansioso pela segunda-feira que se aproximava. Ainda no início de sua experiência ali, Surwa notou também que o movimento do café não seguia o padrão de outros lugares, onde costuma ficar movimentado antes e depois das refeições. No Goyo, o contrário acontecia. Havia momentos do dia em que o local ficava praticamente vazio. Ele entendia o motivo disso, mas não via problema se o negócio continuasse funcionando bem. Enquanto se perdia nesses pensamentos, foi interrompido quando Gyun o chamou, perguntando se ele estava disponível para ajudar em uma tarefa. Surwa respondeu que sim, e ao receber uma bandeja de Gyun, ouviu o pedido para levá-la até Johan, que provavelmente estaria no jardim. Ao notar que a bandeja estava cheia, Surwa perguntou o que era, e Gyun explicou tratar-se do lanche da tarde para Johan. Nesse momento, Surwa sentiu um leve constrangimento ao perceber que precisaria entregar o lanche diretamente para Johan. Do lado de fora, no jardim tranquilo, Johan se dedicava ao cuidado de suas plantas, encontrando um certo alívio em meio ao agito da vida cotidiana. Enquanto alinhava a terra ao redor das raízes, parecia absorver cada detalhe daquele momento silencioso. Surwa apareceu no jardim carregando uma bandeja,
Aproximou-se de Johan e fez questão de falar de forma clara, permitindo que Johan acompanhasse pela leitura labial sua mensagem sobre o lanche enviado por Gi-hun. Com um gesto amigável, Johan agradeceu utilizando as mãos, transmitindo seu agradecimento de maneira rápida e sutil. Pronto para voltar ao seu trabalho, Suhwa anunciou que retornaria para dentro, mas foi interrompido quando sentiu o leve toque de Johan segurando seu braço. Surpreso, Suhwa levou um instante para compreender o gesto, tentando entender se Johan precisava de alguma coisa. Logo, Johan pegou o celular e começou a digitar uma mensagem, demonstrando que queria transmitir algo mais detalhado. Os segundos passaram enquanto Suhwa aguardava, notando que Johan digitava devagar, o que começou a deixar sua mão um pouco dormente. Por fim, Johan concluiu sua mensagem e mostrou a tela do telefone a Suhwa. Havia um convite. Explicava que, apesar do café estar fechado no dia seguinte, gostaria que Suhwa viesse mesmo assim, mencionando que soube por Gi-hun sobre os estudos de Suhwa em língua de sinais. Johan se oferecia para compartilhar alguns ensinamentos. A sugestão deixou Suhwa apreensivo, sentindo uma ponta de nervosismo escorrer pelo rosto em gotas de suor. Sem esperar por esse pedido, tentou recusar de modo educado, argumentando que preferia estudar sozinho e sugerindo que Johan aproveitasse o dia livre para descansar. Mesmo assim, Johan apenas balançou a cabeça de modo negativo, transparecendo que preferia outra resposta. Suhwa, ansioso e um pouco aflito diante da situação, pensou em busca de alguma saída, torcendo para que o assunto se encerrasse rapidamente. Na esperança de evitar o constrangimento, tentou criar novas desculpas. Pouco depois, Johan soltou seu braço. Seu semblante mudou de repente, tornando-se visivelmente abatido e desconfortável, como se carregasse um desânimo silencioso. Ao notar o quanto Johan ficou abatido, Suhwa sentiu um incômodo tomar conta de si. Sem pensar muito, segurou o braço de Johan de volta, agora visivelmente envergonhado, e quis saber o horário para poder ir até o encontro. Johan, percebendo que Suhwa havia aceitado o convite, esboçou um sorriso discreto, que suavizou o momento entre os dois. Logo depois, Suhwa retornou para dentro da cafeteria. Assim que fechou a porta do jardim, precisou de um instante para si. Ele se agachou no chão, ficou paralisado, e gotas de suor começaram a escorrer pelo rosto, enquanto pensamentos agitados percorriam sua mente num verdadeiro momento de aflição. Nesse instante, Gi-hun apareceu, estranhando a cena de Suhwa agachado no chão. Ele questionou a postura do colega e o lembrou de suas tarefas, sugerindo que limpasse o chão caso não houvesse mais nada para fazer. Gi-hun então percebeu o rosto aflito de Suhwa e perguntou se algo estava errado ou se ele não se sentia bem. Num impulso, Suhwa se levantou rápido, correu até Gi-hun e agarrou seu braço, demonstrando o quanto estava perdido. Com a voz trêmula, pediu ajuda desesperadamente. Gi-hun, ao ver aquela expressão, não conseguiu deixar de comentar sobre o quanto Suhwa ficava engraçado com aquele jeito assustado. Em meio à confusão, Suhwa pediu algo inesperado. Queria uma gravação da voz de Johan. Isso deixou Gi-hun surpreso, pois achou o pedido curioso. Ainda assim, Suhwa garantiu que havia uma razão para aquilo e pediu que Gi-hun não desconfiasse de nada, apenas aceitasse. Gi-hun, que já conhecia a sensibilidade de Suhwa, ao escutar Johan, acabou aceitando a situação. Ele prometeu que enviaria a gravação após o trabalho, mas alertou a Suhwa que talvez fosse melhor explicar o motivo desse pedido para o próprio Johan quando tivesse oportunidade. Depois de algumas horas em casa, Suhwa sentiu o telefone vibrar e imediatamente foi conferir, encontrando uma mensagem de Gi-hun com o áudio da voz de Johan. Assim que baixou o arquivo, Suhwa resmungou sozinho, se perguntando sobre o que estava fazendo. Ele reconhecia que também não queria passar por aquilo, mas havia prometido a Johan, e sabia que precisava se acostumar com a voz dele. Não se sentia alguém estranho por isso e imaginava que dessa vez tudo ficaria bem. Tentando criar coragem para escutar o áudio, Suhwa procurava se manter firme, já que a voz de Johan sempre despertava sensações intensas nele. Como no dia seguinte teve que encarar longos momentos ouvindo o colega, sabia que precisava se preparar para não acabar constrangido. Ao apertar o play, nada saiu do aparelho. Frustrado, Suhwa começou a se irritar, achando que Gi-hun havia dito que enviaria o áudio, mas não tinha funcionado.
Num gesto impulsivo, aumentou ainda mais o volume, trazendo o telefone bem próximo ao ouvido, sentindo-se tolo por confiar naquela situação. Nesse momento, o áudio finalmente foi reproduzido, e Suwa escutou claramente a voz marcante de Johan, chamando seu nome completo. Durante a gravação de um áudio, Johan percebe que está sendo gravado novamente e questiona Gyun. Gyun explica de maneira descontraída que está gravando porque Suwa gosta da voz de Johan, dizendo que é uma surpresa e pede de forma sutil que Johan diga o nome de Suwa mais uma vez. Ao ouvir a voz de Johan, Suwa não consegue se controlarem e sente novamente aquela agitação, deixando seus desejos virem à tona sem conseguir evitar. A noite chega, mas Suwa se vê incapaz de dormir, seu pensamento ainda preso à voz que ouviu. O dia amanhece e, enquanto caminhava para a cafeteria, Suwa carrega um sentimento de culpa por tudo o que sentiu na noite anterior. Incomodado por esse turbilhão, ele começa a bater a cabeça levemente contra a parede na rua, um comportamento que chama a atenção de quem passa por ali. Após essas tentativas frustradas de aliviar suas emoções, ele segue seu caminho de maneira vacilante, murmurando para si mesmo que não é alguém errado e que, a partir daquele dia, vai tentar ser indiferente como uma pedra. Ao entrar na cafeteria, ainda visivelmente exausto e com o semblante acabado, Suwa cumprimenta Johan, que está na cozinha. Johan se surpreende com o estado de Suwa e recua ao perceber como ele está abatido pelo cansaço e as marcas da noite difícil. Suwa tira o casaco e, tentando disfarçar, pergunta para Johan se a aula acontecerá na sala dos funcionários. Johan nega com um gesto e mostra 3 dedos indicando outro lugar. Nesse momento, Suwa se dá conta de que o destino é o 3º andar, onde fica a casa de Johan, e se questiona por que não usar a sala habitual. Confuso e cada vez mais nervoso, começa a imaginar possíveis motivos e se pergunta se Gyun disse algo errado, se Johan teve ficado chateado ou se pretendia discutir com ele. No caminho, percebendo a ansiedade de Suwa, Johan para e tenta explicar pausadamente, considerando suas limitações auditivas. Ele explica que o local é maior e mais confortável do que a sala dos funcionários. A resposta faz Suwa estremecer, sentindo seu coração disparar ao ouvir a voz de Johan mais uma vez. Para não perder o controle, ele tenta se acalmar em pensamento, lutando contra a vontade de se deixar levar pelos sentimentos. Johan, por sua vez, observa Suwa com uma expressão confusa diante daquela reação. Tentando disfarçar o nervosismo, Suwa apenas confirma com a voz baixa que entendeu, embora por dentro continue lutando para manter a compostura. Johan destrancou a porta de casa e entrou junto com Suwa. Ao atravessar a entrada, Suwa olhou ao redor e se lembrou de ter pensado o mesmo da última vez. O espaço parecia vazio, quase sem nenhum objeto, mas já imaginava que era porque Johan morava sozinho. Aquele lugar era realmente grande, o que despertava certa admiração em Suwa, que não pôde deixar de sentir um leve desejo de também ter um espaço assim. De maneira educada, Suwa perguntou se poderia deixar o casaco em algum lugar por ali, escolhendo um canto que achou conveniente para largá-lo. Logo depois, enquanto Johan começava a receber Suwa e gesticulava para que ele se sentisse confortável, Suwa, tomado por ansiedade, reagiu rápido e cobriu a boca de Johan com a mão, envergonhado. Ele pediu de forma tímida que Johan se comunicasse por sinais, já que, caso contrário, não conseguiria aprender como queria. A atitude deixou Johan surpreso, mas ele apenas concordou com um aceno. Embora tivessem outros motivos para esse pedido, Suwa preferiu guardar para si, por ser algo difícil de admitir. Com a mão ainda sobre sua boca, Johan fez um gesto que Suwa reconheceu imediatamente. Ao perceber, Suwa tirou a mão e confirmou se o sinal significava para ele se sentar. Johan confirmou com a cabeça. Suwa sentou-se no chão, e Johan se afastou um pouco. Aproveitando esse momento, Suwa respirou fundo, aliviado, sentindo que havia sido por pouco. No entanto, ele sabia que o maior desafio ainda estava por vir. Em seus pensamentos, questionava se teve forças para passar por aquela aula sem ouvir a voz de Johan novamente, e por um instante se arrependeu de ter aceitado o convite. De repente, Johan apareceu à sua frente, interrompendo seus devaneios. O susto foi inevitável, pois apesar do tamanho, Johan se movia com uma agilidade quase silenciosa. O coração de Suwa disparou, enquanto ele se perguntava como alguém tão grande podia ser tão discreto. Johan havia preparado um lanche para os dois
e colocou a comida sobre a mesa num gesto cuidadoso. Surwa estranhou um pouco a atenção, mas, com o suor escorrendo pelo rosto, lembrou-se do real motivo de estar ali: aprender a se comunicar por sinais. Percebendo a hesitação de Surwa, Johan usou sinais acompanhados de poucas palavras para avisar que era hora de comer. No início, Surwa ficou um pouco confuso, mas logo compreendeu a mensagem. Ele confirmou com um gesto, entendendo o convite, e logo Johan fez outro sinal sugerindo que começassem a comer. Apesar do nervosismo, Surwa aceitou e agradeceu discretamente pela refeição antes de iniciar. Enquanto saboreava a refeição, Surwa pensava que aquele omelete tinha um sabor muito melhor do que o que encontrou no café mais cedo. Com um sorriso, expressou sua aprovação, elogiando a comida, mas não percebeu que Johan continuava concentrado, olhando para o próprio prato. Por um breve instante, Surwa esqueceu que Johan se comunicava de outra maneira e falou sem se lembrar de manter o contato visual, algo essencial para que pudesse ser compreendido. Ao notar o deslize, uma sensação de culpa tomou conta de Surwa. Em seus pensamentos, lamentava por errar algo tão importante, lembrando-se dos motivos que o levaram até ali e se cobrando por dar atenção a detalhes menos relevantes. Para corrigir o momento, Surwa tocou suavemente na mesa e chamou a atenção de Johan. Assim que recebeu o olhar dele, reuniu coragem e aplicou os sinais de agradecimento que havia praticado, transmitindo seu respeito pelo esforço do anfitrião. Johan demonstrou surpresa diante do empenho de Surwa em se comunicar, e depois do reconhecimento, Surwa ainda tentou descontrair com um sorriso tímido, perguntando em sinais se havia usado os gestos corretamente. Um sorriso surgiu no rosto de Johan, que respondeu de forma gentil, confirmando que estava tudo certo. Ao ouvir seu nome sendo pronunciado em voz alta, Surwa sentiu um nervosismo intenso, percebendo como aquele pequeno detalhe era capaz de deixá-lo desconcertado. O rubor subiu ao seu rosto e ele se esforçava para se manter tranquilo, mesmo que por dentro sentisse aquele frio na barriga a cada vez que Johan repetia seu nome, preocupado com a reação de Surwa. Mesmo tentando disfarçar, era impossível esconder o quanto estava sensível naquele momento. Surwa fechou os olhos, apertando discretamente os punhos para conter a ansiedade, percebendo que estava próximo do próprio limite diante da situação. Então é isso, meus amores. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem assistir a outro vídeo, vai estar aparecendo aí na tela. E não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like para ajudar ainda mais. Um beijo para todos vocês e até o próximo vídeo.